Tudo bem com vocês? Espero que sim. A rotina de estudo aí continuando, não é mesmo? Estamos passando aqui para mais um momento informativo e o nosso tema de hoje é como organizar frações na reta numérica. O que é uma reta numérica? Como o próprio nome já está dizendo, se trata de uma reta numerada, mas não é dispor esses números de qualquer maneira, certo? Uma reta numérica ela precisa ter esses números dispostos, mantendo um certo padrão entre a distância deles. Como exemplo, eu trouxe aqui uma régua. A régua ela é numerada, né? Possui uma divisão em centímetros, milímetros e que ela mantém um padrão. Por quê? A principal função de uma reta numérica é justamente a gente utilizar para medir, né, medir uma distância, por exemplo, mas com uma medida padronizada. E o que é que a fração tem a ver com isso? A gente pode encontrar, né, dispor de frações, né, nessa reta numérica. Por exemplo, observe que esta régua ela tem 10 centímetros. Pensando que fração representa divisão em partes iguais, nós podemos dizer que esta régua ela foi dividida em 10 partes iguais, sendo que cada uma distância entre um número desse aqui e outro representa 1 centímetro, ou seja, 1/10 da régua, ok? E o que eu quero saber aqui é 1/2 de 10, ou seja, a gente já viu no outro vídeo como calcular uma fração de uma quantidade, e aí eu sei que 1/2 de 10 corresponde a 5. Logo, se na minha reta numérica, na minha régua, eu vou localizar 1/2, a fração de 1/2, onde está o número 5, certo? Isso é só para vocês ir localizando. Imagine agora o seguinte exemplo. Eu transformei, digamos assim, a ideia de fração que eu estou mostrando para vocês na régua em desenhos. Observe que eu fiz proporcionalmente um retângulo, né, proporcional à régua, e eu demarquei aqui 1/2. Observe que essa parte toda aqui pintada, ela corresponde à metade do meu desenho. Logo, ela corresponde a 1/2 do meu desenho. E que cada partezinha dessa aqui, comparando com a régua, corresponde à 10ª parte da régua. Logo, aqui também, cada quadrinho desse pintado aqui mais forte, corresponde a 1/10 da minha figura, certo? E para onde é que está a reta aí? Vamos ver agora. Utilizando o mesmo exemplo, observe aqui agora, que eu fiz uma reta apenas, não mais o desenho, na qual cada distância entre um pontinho desse aqui e outro corresponde a um retângulozinho desse, que a gente viu aqui corresponde a 1/10, certo? Então, por que 1/10? Porque eu pontuei, se vocês observarem a minha reta, em 10 lugares, certo? Ou seja, eu dividi esta reta em 10 partes iguais, sendo o meu denominador 10. Com isso, a cada demarcação que eu coloco na minha reta, eu tenho uma fração. 1/10, segunda marcação, 2/10, 3/10 e assim sucessivamente até chegar a 10/10. Então, se eu passo essa reta aqui para vocês, peço para localizar a fração. Não coloco essas frações aqui abaixo. É só você contar, né? Quantas partes você está contando? Observe, se eu peço 3/10, você vai contar 1, 2, 3. E vai localizar 3/10 no terceiro pontinho. Décimos, porque eu pontuei minha reta em 10 partes, ok? Vamos agora, sem desenho, localizar essas frações aqui na reta. Então, eu já sei que o meu denominador é 10 porque eu pontuei, observe, eu dividi, né? Cada pontinho desse representa uma divisão, a minha reta em 10 partes iguais. Então, a cada distância dessa aqui, entre um e outro, eu tenho 1/10, eu tenho uma 10ª parte dessa reta. Se eu quero localizar a fração 2/10, eu vou 1/10, 2/10. E aqui está a fração 2/10. A mesma coisa aqui, 4/10. Conto, né? Localizo a quantidade de partes que eu estou considerando e localizo a fração. 7/10, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na 7ª marcação, eu vou localizar a fração 7/10. Outros exemplos, então, de frações na reta numérica, ok? Observe que agora eu trouxe frações com denominadores diferentes. Então, 6/10 e 3/15.
quintos. Observe que, para formar a porção de 1/5 nesta reta aqui, eu precisei de 2 porções de 1/10. Estão vendo aqui? Esta porção representa 1/10 cada uma. Para formar 1/5, eu preciso de 2 dessas. Com isso, eu posso utilizar a reta numérica para identificar frações equivalentes. Observe que 6/10 nesta reta, dividida em 10 partes, ficou exatamente na mesma direção que 3/5 nesta reta numérica, dividida em 5 partes. Eu posso dizer que 6/10 é equivalente a 3/5. Uma outra forma da gente utilizar as frações na reta também é localizar frações com denominadores diferentes em uma mesma reta, ok? Mas como eu posso fazer isso, Pro? Observe o exemplo. Se eu dispus aqui os desenhos, cada quadrinho desse, cada retângulo desse, menor, corresponde a 1/10, e a cada 2 desse eu tenho 1/5, fica simples, porque eu sei que a cada 4 quadrinhos desse eu vou ter 2/5, certo? Com isso eu posso localizar nesta reta frações com denominador 5 e também frações com denominador 10. Basta eu saber a proporção que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando a proporção de 1/10, que é essa distância aqui menor, ou de 1/5, que é uma distância maior, ou seja, cada 2 pontinhos de 1/10 eu tenho 1/5. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima e um grande beijo.